Eu vou ligar pro Sávio, perguntar para ele se Tiradentes voltasse, ele morria de novo de raiva. Tudo acontecendo e ninguém fala nada. Ô Sávio, nós vamos falar, me prepara aí. O senhor faz parte de um bloco criado na Assembleia chamado Minas Sem Censura. Aqui no Chamada Geral, graças a Deus, não tem. O Minas Sem Censura protesta contra o quê? Exatamente contra o estado de coisas. O Chamada Geral, na verdade, é uma ilha de exceção em toda essa mordaça que foi imposta em Minas Gerais de 8 anos para cá. Minas Gerais foi reduzida nós, os mineiros, a coadjuvantes de uma campanha eleitoral permanente, prematura, contínua, de culto à personalidade, de culto pessoal, com recurso público. Então, a censura oficial que se exerce pelo abuso na publicidade oficial tem se mostrado, Eduardo, muito mais eficaz que a dos canhões ao tempo da ditadura, porque não compra o silêncio, como se fazia no passado. Se compra a adesão a um projeto de marketing político que vem em curso em Minas Gerais já há quase 10 anos. Por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, a pressão do governo Aécio, agora do governo Anastasia, é grande? Eduardo, eu cunhei uma frase aqui dizendo que nós reproduzimos em Minas Gerais os ares menos aprazíveis da Bahia. Acabamos gerando aqui um Aécio malvadeza. Está tudo dominado. A Assembleia Legislativa de joelhos, ao ponto de eu já haver sugerido que ela tivesse o seu nome mudado através de emenda constitucional para a Assembleia Homologativa do Estado de Minas Gerais, já que o que ela só faz é homologar as vontades do poderoso de plantão. O Ministério Público com enormes dificuldades de denunciar os interesses do governo, os desvios do governo, e o próprio Judiciário com restrições a sentenciar contra os interesses do governo. Então nós vivemos um estado de exceção que é coroado e agravado com a enorme mordaça que se impôs a censura, com essa censura em Minas Gerais, perseguição a jornalistas que ousam não se submeter a essa mordaça, e esse estado de exceção que o grande alvo do bloco Minas Sem Censura na Assembleia Legislativa, constituído pelo PMDB, PT, PRB e PCdoB. Mas o governador Anastasia não é diferente? A nossa expectativa é que houvesse uma diferença, mas os primeiros sinais, infelizmente, dão conta que esse processo vai ser continuado. A gente tem a sensação, inclusive, que o próprio governador Anastasia ainda não conseguiu, de uma forma legítima, se apoderar do próprio governo. Ele continua um pouco manietado por esse esquema de poder que domina em Minas Gerais já há quase uma década. Mas, deputado, se o senhor não consegue, por exemplo, abrir uma CPI na Assembleia, investigar as coisas, igual o senhor está denunciando aí, que o antigo prédio do IPSENG foi entregue para essa família famosa, Fazano, por apenas 15 mil por mês, que isso é doação, não é venda e tal. Se o senhor não consegue, a culpa não é dos deputados? Não são eles que deviam estar cumprindo o seu papel de fiscalizar e cobrar? É verdade, porque nós precisamos aqui, para instituir uma CPI, de 26 assinaturas, e a gente nunca consegue. Recentemente, na CPI dos radares, nós havíamos conseguido 38 assinaturas, o governo entrou julgando pesado, eu não sei que força que tem sobre certos deputados, e 16 deputados tiraram assinatura. Em Minas Gerais, é preciso que os mineiros saibam, é o estado da federação onde menos CPI se instauram, onde está proibido literalmente instalar CPI, e em toda a história da Assembleia Legislativa, esse é o período com menor número de CPIs, menor, inclusive bem menor do que no período da ditadura militar. Mas o senhor, com a sua experiência, nem desconfia por que é que esses deputados são tão submissos aos interesses do governo do Estado? Olha, Eduardo, eu já até cogitei se existia ou não mensalão aqui, mas se tem eu não fiquei sabendo. Ninguém me falou, não é nem mérito meu não receber, não, porque não foi oferecido. Então, se não tem mensalão, parece que, embora o mensalão tenha sido criado em Minas Gerais no governo do Azeredo, não me consta que isso ainda exista. Os deputados têm um mandato, têm imunidade parlamentar e parece que às vezes se agem como bois de carro, quer dizer, não sabe a força que tem. Não se respeitam, não respeitam os seus eleitores e se submetem aos poderosos de plantão ao troco de migalhas que levam para a base parlamentar para chegar lá como aquele que levou uma ambulância, levou uma cadeira de roda, levou uma cesta básica, e enquanto isso o Estado permanece na contramão da sua história, já que Minas Gerais sempre manteve um compromisso inarredável com a liberdade, e sem liberdade de informação não existe sequer cidadania. Este é Sávio Souza Cruz, deputado, está falando isso tudo. Volto já na Itatiaia.